Eu creio que um dos pecados que mais passam despercebidos no nosso dia a dia é a idolatria. Todos nós somos convidados a nos inspirar em alguém. No trabalho você tem seu chefe, na sua casa você tem aquele irmão ou um primo que você sempre foi comparado. Aqui nas redes sociais, sua blogueira favorita, que você não perde um conteúdo, e no domingo, na igreja, seu líder ou seu pastor. Isso é um fator comum para viver em sociedade. Nós devemos nos inspirar em outras pessoas para sempre estar em constante melhora. Isso é um fator de evolução humana. Mas o quanto disso tem sido idolatria disfarçada de inspiração? Aqui na Bíblia, em Oséias, a gente acompanha a história de um profeta que foi um exemplo vivo. Ele utilizou a sua vida como exemplo para que Deus se comunicasse com o povo. A história claramente aponta as falhas da nação, mas revelando a intenção. O plano de redenção do Senhor que viria através de Cristo. E isso não é meio maluco? A vida de um homem e sua esposa, sua família, foi usado para trazer uma revelação para um povo inteiro sobre um único homem que estava por vir e que salvaria um povo todo. Aqui em Oséias 1:11 mesmo está escrito: "E Judá e Israel serão reunidos, constituirão sobre si um só cabeça e se levantarão da terra, pois o dia de Jezreel será grande." O contexto aqui seria o exílio, então, do povo de Israel e de Judá, que já tinha se separado, quando geração após geração, os reis de Israel e de Judá se corromperam e lideraram a nação aos pecados de seus pais. É que Deus permite, então, que as nações ao redor do povo as conquiste e leve eles cativos a um exílio. Mas nessa história, uma coisa fica bem clara. O tempo de exílio não significa o abandono de Deus. Esse tempo é para que eles possam se reencontrar nele. Claramente, esse tempo todo que eles passaram juntos como uma nação fortificada, eles se tornaram egoístas, confortáveis no próprio pecado, caíram na mentira que tudo que eles tinham conquistado era pela força dos próprios braços. Então eles foram separados, para que quando eles se ajuntassem novamente, eles finalmente entendessem que aquele que está no céu é maior do que os deuses de plástico e de madeira que eles faziam. E Deus fez isso não só para que eles entendessem, mas para que todas as nações da terra tivessem a revelação dessa verdade. Porque o plano de Deus, como nós bem sabemos hoje, não era para a salvação de um só povo, mas para todas as nações. Tá, mas agora eu te pergunto, qual é a sua responsabilidade em tudo isso? O Senhor envia líderes sobre nós, e isso é bíblico. Viver em comunidade, construir juntos, ajudar uns aos outros e seguir juntos como um só corpo que segue uma só cabeça. Mas apesar de todo esse pecado que a gente conversou dos reis de Israel e que você pode ler em tantas histórias aqui na Bíblia, o povo também tinha culpa nisso, certo? Todos eles, salvo um ou outro profeta que a gente lê aqui, se desviaram, seguiram ídolos, se afastaram. Mas será que eles não tinham escolha própria? Além disso, será que não tem você? A gente, infelizmente, está tão acostumado a ver escândalos acontecendo com a igreja que a gente nem se choca mais. Mas apesar de os líderes terem, sim, sua maior parcela de culpa, e eu acredito que quando chegar o dia do julgamento, eles vão ter muito ao que responder para o Senhor, nós, como ovelhas, também temos a nossa parcela de culpa de seguir e saber aquilo que nós estamos seguindo. Então, antes de seguir um pastor ou um líder, ou antes mesmo de tomar uma decisão, seguir um comportamento diferente, leve tudo aos pés da palavra. Baseie suas decisões na Bíblia, porque isso é justo e correto e isso agrada a Deus. Antes de sair culpando um movimento, uma causa, vá ler a palavra antes. Que não seja encontrado em mim em você culpa alguma. O maior sacrifício de todos já foi feito por nós e nos lavou de todos os nossos pecados. Então que a gente possa se manter sem mácula alguma e sem defeito. E apontar para Cristo como a noiva que nós devemos ser. Que nós possamos ser seguidores dele antes de qualquer outro. E sim, é importante nós termos uma igreja, sermos fiéis e termos uma causa a qual seguirmos. Mas antes de proclamar qualquer bandeira de igreja, que você possa proclamar a bandeira de Cristo. E que antes de falar qualquer coisa, você saiba medir as suas palavras conforme o Evangelho.